Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Apocalipse de São João, 42º encontro, capítulo 13, do versículo de 1 a 8. Então, nosso 42º encontro. O poder político absolutizado se torna o anticristo. Vamos ouvir, então, este texto do capítulo 13, do versículo de 1 a 8. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e nomes blasfemos sobre as cabeças. A besta que eu vi parecia uma pantera. Os pés eram de urso e a boca era de leão. O dragão entregou para a besta o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo: quem é como a besta? E quem pode lutar contra ela? A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome e sua morada santa, e contra os que moram no céu. Foi permitido a ela guerrear contra os santos e vencer. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então todos os habitantes da terra adoraram a besta. Mas o nome deles não está escrito desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Este é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e nomes blasfemos sobre as cabeças. O último versículo do capítulo 12 nos expõe Satanás de pé junto à praia. Incapaz de alcançar a mulher, convoca sua corte para destruir sua descendência. O capítulo 13 introduz 2 seres que Satanás faz guerrear contra os fiéis. Esses 2 seres serão aliados e instrumentos de Satanás. O primeiro ser aqui é a besta, que vem do mar. Ele possui 10 chifres e 7 cabeças. O fundamento da visão, João tirou de Daniel, capítulo 7, do versículo 3 ao 8. João fundiu numa imagem várias características de Daniel 7, do livro do profeta Daniel 7. E assim surge uma criatura monstruosa que desafia toda a imaginação. O mundo antigo associava o mar com o mal. No mundo semítico, se acreditava que o mar personificava o poder que luta contra a divindade. A besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Nos chifres tem diademas e na cabeça nomes blasfemos. Os 10 chifres recordam a 4ª besta de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Ali o profeta Daniel
representam 10 reis que surgem do quarto reino. O quarto reino são Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Os 10 chifres são os 10 governantes seleucitas, isto é, gregos, que herdaram o reino de Alexandre Magno, que se encontram entre, então, o tempo de Alexandre Magno e Antíoco Epífanes. Este é o chifre pequeno de Daniel, que nós encontramos no capítulo 7, versículo 8, depois no versículo 24 e 26. No Apocalipse 17, as 7 cabeças se referem a 7 reis. Nós vamos ver isso no próprio Apocalipse, no capítulo 17, versículo 10. O diadema é uma insígnia da autoridade real. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Os diademas estão nos chifres e não nas cabeças, que quer dizer que sua pretensão à besta de autoridade descansa na força bruta. A besta com 7 cabeças é símbolo para representar o inimigo supremo da igreja. Os nomes blasfemos sobre as cabeças querem refletir a crescente tendência dos imperadores romanos em assumir o título de divindade, isto é, blasfemar contra Deus, assumir para si uma divindade que eles não são. Quem é esta besta aqui do capítulo 13? Para João, a besta é o Império Romano, perseguidor da igreja. Vieram do mar, pois as tropas romanas invadiram o Mediterrâneo Oriental pelo mar. A besta representa o espírito do poder imperial, mas também a besta extrapola o próprio Império Romano. A besta sempre vem representada pela deificação da autoridade secular, isto é, a autoridade quer ser reconhecida e adorada como Deus. Um poder falso, centrado em si mesmo, que exige para si uma lealdade absoluta. Versículo 2. A besta que eu vi parecia uma pantera. Os pés eram de urso e a boca era de leão. O dragão entregou para a besta o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. A besta parecia uma pantera, por causa da sua crueldade, pés de urso, porque tem um lento poder demolidor, e boca de leão, terrível. Quando ruge, o leão mostra sua ferocidade. João une as bestas do livro de Daniel, capítulo 7, como vimos, o leão alado em pé como homem, o urso com 3 costelas entre os dentes e um leopardo com 4 cabeças e asas. De Daniel, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 6. Esta besta vai representar o anticristo, que se opõe à descendência da mulher, isto é, se opõe aos cristãos. A besta recebe seu poder, domínio e autoridade do dragão. O Império Romano era fundado em sua aliança profana com o próprio Satanás, segundo João. Com esta aliança, Satanás levou a termo seu plano de aniquilar e devorar a igreja. Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. Uma das 7 cabeças da besta teve uma ferida mortal, capítulo 3, versículo 14, produzida por uma espada. No entanto, a besta sobrevive à sua ferida de morte e consegue que todo mundo fique assustado e assim o siga. A cabeça ferida de morte pode nos dar referências a 2 imperadores romanos. O primeiro, a Calígula.
Ele tinha sofrido uma grave enfermidade e sobreviveu. Nos narra Suetônio, na sua obra Calígula, do versículo 14. Ele mandou colocar sua estátua dentro do templo em Jerusalém, versículo 6. Abrindo sua boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando o seu nome e seu templo. Outro personagem possível é Nero, que chegou ao trono por uma trama de traição de sua mãe, que mais tarde Nero fez matar. A fim de escapar de uma morte que o condenou como inimigo público, Nero tirou sua vida no ano 68. Foi um personagem perverso. Houve rumor na época de que Nero não tinha morrido. Havia uma crença de que Nero ressuscitaria dos mortos e voltaria ao poder, como nos conta Tácito no seu livro História, do capítulo 1, número 78, do capítulo 2, número 8. A ferida de morte representa também a morte de Nero, primeiro imperador que perseguiu o cristianismo. A sua política de perseguição foi adotada novamente por Domiciano, pois nele a ferida de morte foi curada. Versículo 4. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? A terra inteira tendo se enchido de admiração e seguido a besta. Assim, ela então adorou o dragão, que deu autoridade à besta. A deificação do poder, poder que se torna divino, é uma forma de adorar Satanás. Quem é como a besta? É uma forma de desprezar a Deus verdadeiro, isto é, desprezar Javé, que está sentado no trono. Vemos no livro do Êxodo a seguinte pergunta, Êxodo capítulo 15, versículo 11. Qual Deus como tu, Javé? Quem é santo como tu, ó magnífico, terrível, em proezas, autor de maravilhas? Também vemos em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Qual Deus é igual a ti? Qual Deus como tu? Tira o pecado e absolve a culpa do resto da tua herança? Qual Deus que não guarda para sempre a sua ira e dá preferência ao amor? Aqui vemos a adoração à besta. Quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? O que motiva a adoração não é a grandeza moral da besta, mas seu poder e força. A autoridade que sustenta este poder é o próprio Satanás. Então, a besta se coloca como divindade, como se alguém não fosse maior do que ela. Deus é maior do que ela, mas ela deifica o seu poder, se coloca no lugar de Deus. Isso é uma blasfêmia. Versículo 5. A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. À besta vem permitido falar blasfêmias durante um período de 42 meses. Isto é, 3 anos e meio. O modelo de João aqui é de Daniel, capítulo 7, do profeta Daniel. Do chifre pequeno, Antíoco Epífanes. Uma boca que fala com arrogância. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 20. Proferindo palavras contra o Altíssimo. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. Se exaltando acima de todos os deuses e dizendo coisas horríveis contra o Deus dos deuses. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 36. Os leitores de João, na sua carta às 7 igrejas, no Apocalipse, nos diz que Deus é fonte final de todo o poder.
O reinado da besta tem lugar como permissão de Deus. Nesses 42 meses, metade de 7 anos, a besta leva a termo a vontade do dragão. Versículo 6. Então a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome e sua morada, isto é, seu templo, e contra os que moram no céu. A besta abre a boca para blasfemar contra Deus. Para João, a blasfêmia de Antíoco Epífanes 4, de Daniel, capítulo 7, versículo 25, e também do livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 36, e a utilização dos títulos divinos por parte dos imperadores romanos, identificaria o anticristo como aquele em que a autoridade secular toma o papel da divindade. A blasfêmia vem dirigida, primeiro, a Deus, isto é, ao nome de Deus; segundo, seu tabernáculo, templo; terceiro, aos que moram no céu. Blasfemar o nome de Deus é não só usurpar para si a divindade, e também falar mal de tudo o que Deus é e os valores que proclama. A blasfêmia ao tabernáculo de Deus lembra então, como eu disse, Calígula, que colocou sua estátua no templo, no Santíssimo, no templo de Jerusalém. Aqueles que moram no céu corresponde blasfêmia contra os seres angélicos. Versículo 7. Foi permitido, isto é, a ela, a besta, guerrear contra os santos e vencer. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Os discípulos de Jesus são perseguidos e mortos por não aceitarem a idolatria, adoração aos deuses, adoração ao rei, que atribuía para si ser o Filho de Deus. João descreve o exercício de sua autoridade, que se apresenta de dois modos. Em primeiro lugar, em sua atividade de guerrear contra os santos; em segundo lugar, em sua atividade de ser adorada por todos, isto é, tribo, povo, língua e nação. Foi permitido à besta uma autoridade que lhe foi dada para guerrear contra os santos e vencê-los. Este versículo 7 se liga ao profeta Daniel, capítulo 7, versículo 21, onde os defensores de Jerusalém contra Antíoco IV, e também agora aqueles da Nova Jerusalém, do Apocalipse, devem estar dispostos a cair diante da perseguição. Ela também recebe uma autoridade universal. A prova da fé dos cristãos é que renunciaram suas vidas e, firmes na fé, abandonaram toda a sua confiança que vem colocada em Deus. Versículo 8. Então os habitantes da terra adoraram a besta, mas o nome deles não está escrito desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Vemos os resultados da obra da besta. Todo mundo, com exceção daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, assim todo mundo se unirá para adorar a besta. O Estado romano tinha adquirido uma significação de caráter religioso e era natural que se exigisse adoração. Uma veneração que respondia a uma perversão da autoridade diabolicamente inspirada, numa ofensa frontal a Deus, o Deus verdadeiro. A criação do mundo se refere à criação visível. Assim, o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Sua morte foi sacrifício expiatório decretado desde toda a eternidade. Essa é a nossa reflexão que nós fizemos dessa parte do início do capítulo 13, do versículo de 1 ao versículo 8. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.